Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, 29 de maio do ano de 2023. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ele, J. Pereira, muito bom dia. Bom dia para você, Wesley, bom dia para os ouvintes da Verde Vale FM. Estamos no ar com o nosso Jornal Verde Vale. Vamos aos principais destaques deste fim de semana. Jornal Verde Vale. Supremo Tribunal Federal mantém decreto de FHC que permite demissão sem justa causa. Preço médio do litro da gasolina cai 20 centavos nos postos de combustíveis, mostra a ANP. Governo de Goiás divulga processo seletivo para 105 vagas de estágio. 3 toneladas de drogas são apreendidas pela polícia em parede falsa na carroceria de um caminhão em Goiânia. Autorizados 66,4 milhões de reais em financiamentos do FCO Rural em Goiás. Em 2023, Goiás bate recorde na abertura de empresas com mais de 41 mil novos negócios. Governador Ronaldo Caiado sanciona a data base do funcionalismo público estadual e o novo piso salarial dos professores. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Olá, mais uma vez, ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. O Supremo Tribunal Federal manteve um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que liberou o Brasil sem o aval do Congresso da aplicação da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A decisão foi por 6 votos a 5. Na prática, o decreto de FHC permitiu aos empregadores demitir um trabalhador sem justa causa, já que a Convenção 158 da OIT obrigava o empregador a justificar a razão pela qual estava demitindo o trabalhador. O decreto é de dezembro de 1996 e está em vigor desde então. Em fevereiro de 1997, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, acionou o Supremo. Para a CONTAG, o presidente não poderia tomar a decisão de deixar de cumprir o tratado sem que houvesse um aval do Congresso Nacional. Isso porque, pela Constituição, o processo de incorporação de uma convenção às leis do país é um rito com a participação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. O caso acabou tramitando no STF por mais de 20 anos e só foi ter uma definição nesta sexta-feira através de uma votação finalizada pelo plenário virtual em que os ministros registraram seus votos virtualmente. 6h35. O preço médio da gasolina caiu em média 20 centavos nos postos de combustíveis na segunda semana após o ajuste de preços da Petrobras às refinarias. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, divulgados nesta última sexta-feira. A pesquisa é referente à semana de 21 a 27 de maio. Gasolina. O combustível foi comercializado em média a R$ 5,26 o litro. O valor representa um recuo de 3,66% frente aos R$ 5,46 da semana anterior, segundo dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,00. Já o etanol, o preço médio do combustível caiu de R$ 3,84 na última semana. O recuo foi de 3,75% em relação aos R$ 3,99 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,29. O diesel caiu pela 16ª semana seguida e foi de 5,39 para 5,17. A queda no preço do combustível foi de 4,08%. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,39. 6h36. Ainda dá para reverter parte do imposto de renda para as causas sociais.
Quem vai contar esse detalhe agora é Bárbara Michelini. Apenas nos primeiros 15 dias de transmissão da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2023, ano base 2022, e um dado chamou a atenção da Receita Federal: o número de declarações destinadas a doações diretas para fundos sociais. Sim, o momento de fazer a declaração de imposto de renda é uma ótima oportunidade para exercer um papel importante na sociedade. E quem dá a dica é o Conselheiro Regional de Administração do Pará, o administrador Ivaldo Melo Júnior. A lei permite que nós destinemos até 6% do nosso imposto devido para apoiar fundos que auxiliam crianças, adolescentes e idosos. Então, se você tem um imposto que você já vai recolher, você pode destinar 6% desse imposto para uma entidade do seu estado, da sua cidade, que apoia crianças e adolescentes. Então, fica a minha orientação para que utilizemos uma parte desses recursos com um caráter social. Ao destinar esse percentual do imposto devido a uma causa social, o contribuinte não paga nem mais nem menos impostos. Apenas tem a possibilidade de reverter parte do que já ia pagar a uma boa ação. Ao invés de entregar todo o recurso ao governo federal, apenas na primeira quinzena da entrega da declaração, cerca de 3.400.000 reais foram doados a projetos sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bárbara Michelini. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h38. O governo de Goiás publicou na última quinta-feira um edital com processo seletivo para preencher 105 vagas de estágio para atuar em 41 áreas. As inscrições acontecem até o dia 29 de maio, aliás, de 29 de maio até o dia 12 de junho, de hoje até o dia 12 de junho, e não terão cobrança de taxa para a participação. Quem for selecionado vai receber uma bolsa de estágio no valor de R$1.000 e outros benefícios. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição pelo portal da seleção. É preciso estar matriculado regularmente em instituições que são reconhecidas pelo Ministério da Educação e ter comprovante de frequência. Outro requisito do edital é estar cursando no mínimo o segundo ano em caso de cursos de periodicidade anual ou o terceiro semestre em formação e frequência semestral. Os aprovados vão ter contrato de no mínimo 6 meses, que pode ser renovado por até 2 anos, direito a bolsa estágio no valor de R$1.000, vale transporte de R$100 e seguro contra acidentes pessoais. A jornada de estágio é de 4 horas diárias e 20 horas semanais no período matutino ou vespertino. 6h39, 3 toneladas de maconha foram apreendidos em um fundo falso na carroceria de um caminhão que transportava farinha de trigo. A apreensão foi feita pela Polícia Militar na Chácara São Joaquim, em Goiânia, nesse último sábado. A droga, Wesley, foi encontrada após denúncias de tráfico na região noroeste. A PM encontrou um suspeito de tráfico saindo de um veículo e entrando em uma casa no Jardim das Oliveiras. Na residência foi achado 150 quilos de maconha e o homem que armazenava informou que mais estava sendo transportada em um caminhão. O motorista do caminhão, de 36 anos, informou à PM que a carga tinha origem do Paraguai e que pertencia a uma organização criminosa nacional. O entorpecente seria distribuído em Goiânia e região metropolitana. O suspeito foi preso e levado para a central de flagrantes geral. 6h40, estudo mostra que o estado de Goiás tem escolas em tempo integral mais bem avaliadas entre os 16 estados pesquisados. Quem traz a boa notícia é Bernardo Martini. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Sonho Grande, Goiás possui a melhor média de aprovação das escolas integrais entre os 17 estados observados. 62,2% aprovam a condição de operação, execução do modelo, gestão escolar e percepção da escola. Entre os alunos, a satisfação chega a 70%. As aulas são, a maioria, sempre muito boas, sempre bem planejadas as aulas, com conteúdos agradáveis aos alunos, acredito eu. A gente tem uma facilidade maior de aprender as coisas com a quantidade de tempo que a gente ficou aqui dentro. Então eu acho bem mais fácil para aprender e eu me adaptei melhor com o tempo integral do que com
o tempo regular. A gente também tem aqui na escola um projeto de protagonismo, de o estudante ser o protagonista da sua vida. A pesquisa apontou ainda que as escolas que oferecem ensino em período integral tiveram um desempenho melhor no SAEGO, Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás. Em alguns casos, esse aumento chegou a ser de 8 pontos percentuais na avaliação que verifica a proficiência em matemática e língua portuguesa. A preparação para receber os alunos durante o dia inteiro envolve não só uma diferença na estrutura física da escola, mas também na forma como as disciplinas são apresentadas aos alunos. Dentro da escola de ensino em tempo integral, nós trabalhamos com uma metodologia diferenciada, que a gente chama de núcleo de integrador. E aí, nesse núcleo integrador, eles trabalham com outras disciplinas, como, por exemplo, projeto de vida, tutoria, protagonismo juvenil, que são componentes curriculares que ajudam os meninos a desenvolverem novas habilidades e se prepararem melhor para a sociedade. O nosso contato aqui, por ser um contato diário e de 7 meses 17, todos aqui nos conhecemos. Todos os estudantes sabem que são os professores sabem que são os estudantes. Então a gente consegue ter esse tato um pouco mais próximo. Então a tutoria, por exemplo, é uma forma que a gente consegue perceber se o estudante está muito sonolento, está sempre... É recorrente essa questão de dormir em aulas, o tutor vai lá, conversa com ele, vê se está acontecendo alguma coisa em casa e a gente tenta incentivar esse estudante para que ele consiga ter o melhor desempenho dele em todas as disciplinas. A modalidade de ensino em período integral é aplicada em 187 unidades escolares goianas. A Secretaria de Educação ressalta que o estudo em tempo integral está em 41 municípios de Goiás, mas a meta é chegar a 130 até o ano de 2025. Houve ampliação, houve reformas nas unidades escolares de período integral, aquisição diversas, de equipamentos tecnológicos que pudessem subsidiar melhor a prática docente, além, é claro, do que já é oferecido para toda a rede, que são os kits de uniforme, kit de material escolar, merenda escolar, enfim. Não se pode queixar de falta de insumos para se oferecer uma educação de qualidade. E aí eu digo, nos centros de ensino em período integral, como na rede em geral, o governo de Goiás tem feito investimentos muito significativos. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h44. O Grêmio venceu o Atlético do Paraná por 2-1 no sábado na Arena da Baixada pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cuiabano abriu o placar no primeiro tempo para o tricolor. Vitor Roque deixou tudo igual para o Furacão, mas Bruno Uvini, logo depois do intervalo, decretou os 3 pontos para o time gremista. O resultado quebra a sequência do Atlético de 17 jogos sem perder em casa. O Grêmio pega o elevador nesse momento e sobe 7 posições, ficando em terceiro lugar na tabela com 14 pontos. A permanência ali, claro, depende de outros resultados da rodada. O Atlético ficou em nono na tabela com 12 pontos, mas também pode perder mais colocações. Os dois times voltam as atenções agora para os jogos de volta das oitavas da final da Copa do Brasil na quarta-feira. O Grêmio encara o Cruzeiro às 20 horas no Mineirão. Quem ganha, avança. O Atlético enfrenta o Botafogo às 21h30 no Newton Santos e tem a vaga do empate. Pelo Brasileirão, o Atlético Paranaense pega justamente o Botafogo mais uma vez no sábado às 18h30 na Arena da Baixada. Já o Grêmio vai enfrentar o São Paulo no domingo às 16 horas na Arena Grêmio. Agora 6h45. O técnico Ramon Menezes convocou neste domingo jogadores para amistosos da seleção brasileira na data FIFA de junho. O Brasil enfrenta Guiné no dia 17, sábado, em Barcelona, em partida que promete ações de combate ao racismo após os episódios envolvendo Vini Júnior. 3 dias depois, o time pentacampeão do mundo entrará em campo contra Senegal em Lisboa, no José Alvalade, estádio do Sporting. Vejam então os convocados por Ramon Menezes: goleiros Alisson do Liverpool, Anderson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais: Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Alex Telles do Sevilha e Ayrton Lucas do Flamengo. Zagueiros: Ibanez do Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. Meio-campistas: André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Já os atacantes: Malcom do Zenit,
Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vini Júnior do Real Madrid. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. A sexta-feira chegou ao final com preços futuros do milho, contabilizando movimentação positiva para os preços futuros do milho. As principais cotações subiram até 4,4% e flutuaram na faixa entre R$ 58,32 e R$ 66,67 e acumularam valorizações semanais de até 8,3%. Assim, o vencimento julho 23 foi cotado a R$ 58,38, uma alta de 4,14%. O setembro 23 valeu R$ 61,30, um ganho de 4,25%. Já o novembro 23 foi negociado a R$ 64,00 a saca, com uma valorização de 4,40%. O janeiro 24 teve valor de R$ 66,67 a saca, com uma elevação de 3,85%. Na comparação semanal, os contratos do cereal brasileiro acumularam valorizações de 6,89% para julho 23 e 7,6% para setembro 23, de 7,94% para o novembro 23 e de 8,37% para o janeiro 24, em relação ao fechamento da última sexta-feira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente Lula anda muito irritado com a articulação política do seu governo, que está perdendo muita coisa no Congresso. Agora, a responsabilidade também é dele. Ele está brigando contra quem ele não poderia brigar. Está brigando contra o agro e ficando do lado do MST. Já vem desde o início do governo, com a história do convite para o Stedley ir para a China com ele. O Stedley, antes de ir para a China, prega invasões, depois de ir para a China, prega invasões, o tal Abril Vermelho, né? E chamou o pessoal do agro de fascistas, esses adjetivos que usam, né? Que acreditam em mentiras e tal. Está brigando com o agro, mas está brigando com quem está produzindo, quem está garantindo a balança de pagamentos, o balanço de pagamentos, está garantindo a balança comercial. E mais, e sobretudo, está garantindo as divisas, a reserva de divisa do Brasil, que está nesse momento em 320 bilhões de dólares. Comparem com a Argentina, que está zero. Não tem garantia para pagar importações. Se a Argentina precisar comprar comida do exterior, não tem como pagar, porque não tem reserva, não tem fundos. Está pedindo ajuda para o Brasil. O Brasil, inclusive, botou o BNDES nisso aí, de uma forma ou de outra, para sustentar importações da Argentina com exportações brasileiras. Então, está brigando com as pessoas erradas. Está brigando com quem está trabalhando e está apoiando quem está atrapalhando o trabalho de quem trabalha, que é o MST, que leva incerteza, que leva preocupação ao campo, que ameaça invadir, que não cumpre a lei, que desrespeita o direito pétreo de propriedade, que está no caput do artigo 5º da Constituição, entre os direitos e garantias fundamentais, na mesma linha que o direito à vida. Então está brigando errado. Aí a Câmara e o Senado respondem. Ele não se deu conta que existe essa bancada do agro, a bancada ruralista, que é muito forte, e que houve mais de 60% de eleitores, de candidatos que foram eleitos sendo conservadores e apoiando o agro. E o agro está mobilizado. Tanto que se mobilizou agora para aprovar nesta semana o projeto de lei que deixa o Supremo de lado nessa ação do marco temporal, porque há o risco de o Supremo dizer que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocuparam. Aí, de 1500 para cá, vamos ter que ir embora, todo mundo. Eu sou descendente de espanhol e de alemão, vou ter que voltar. Eu não sou povo original. Então, isso desconhece a realidade, né? A Constituição fala em que tradicionalmente ocupam presente do indicativo, ou seja, dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Bom, mas não é só isso que o presidente Lula está conseguindo, né? Está conseguindo que essa bancada forte, que tem maioria, está mudando as medidas provisórias dele.
E se o governo achar que não pode mudar, que vai discutir, vai perder um tempo que não tem mais. Se chegar em 1º de junho, agora, nesta semana, tem mais segunda, terça e quarta. 1º de junho é quinta. E aí, minha gente, a medida provisória que criou 17 ministérios deixa de existir, não dá para fazer outra, desaparecem 17 ministérios e 17 ministros. Então, estão tirando Cadastro Ambiental Rural da Marinha, Agência Nacional de Águas da Marinha, tirando o COAF do Ministério da Fazenda e botando onde deve estar, que é no Banco Central. Né? Imagina só que a Conab estava no Ministério da Reforma Agrária, do MST. A Conab tem que voltar para o Ministério da Agricultura, que é essencial para a previsão de safra, para a logística das safras, para a comercialização das safras. Demarcação de terra indígena estava com a indígena, que é a ministra dos povos indígenas. E estão tirando também. Então, é isso que tem deixado o presidente da República muito inquieto. A situação dele nesse Lula 3 está mais parecido com Dilma 3 do que com Lula 1, por exemplo, em que os tempos eram outros e parece que o presidente não se deu conta de que muita coisa mudou nesse mundo que muda tão rápido em uma década. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h02, 7:02, estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Hoje é dia 29 de maio, uma segunda-feira. Integrantes da CPI do MST viajarão hoje a Presidente Prudente, São Paulo, para uma reunião no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior UDEITER. As visitas à zona rural do Pontal do Paranapanema. O relator da CPI, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, afirmou que o objetivo é analisar os cargos todos de invasão de propriedade no Pontal do Paranapanema, sob a investigação do delegado titular do DEINTER. A comitiva contará com parlamentares da base do governo e da oposição. Estes ligados à bancada ruralistas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além deles, comporão a comitiva um assessor da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e um consultor da Câmara. Agora 7:03. O concurso 2.596 da Mega Sena foi realizado no último sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 57 milhões de reais. Os números sorteados foram 34, 35, 39, 47, 51 e 56, Wesley. Olha, aqui na Jota, 71 apostas foram ganhadoras. R$64.445,75 foi o prêmio para cada um deles. 4.564 apostas fizeram a quadra. Cada uma levou para casa R$1.432,21. O próximo sorteio da Mega será na quarta-feira, dia 31. 7:03. Setor de serviços registra recorde de abertura de empresas. Os detalhes você confere com Priscila Mendes. O setor de serviços registrou recorde histórico de abertura de empresas, com 257.769 negócios criados, considerada a maior quantidade desde 2010. Dados do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa apontam que os MEIs, microempreendedores individuais, representaram a maior parte das empresas abertas, com 81,7%. A análise regional revelou ainda que 50,6% das empresas criadas pertencem à região Sudeste, 18,5% no Sul e 16,6% no Nordeste. O administrador Jonatas Persídio, especialista em finanças e representante acadêmico do Conselho do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, fala sobre os fatores que levaram o crescimento do setor de serviços entre os empreendedores. Por que teve esse aumento, então, na popularidade, do setor? Porque muitos empreendedores, saindo também da informalidade, devido ao avanço também do MEI, estão entrando cada vez mais nesse mercado. E é um mercado que ele não atua mais restrito, E com isso, cresceu-se muito e a busca maior, então, de empresas que prestam esses serviços
na área de informação e de comunicação. Então, naturalmente, foi devido ao avanço natural das empresas na evolução do sair do manual e para o digital, aconteceu de forma natural também ao aumento de empresas, principalmente nessas áreas. O setor de serviços em Minas Gerais também avançou 7,3% em comparação com o mesmo mês de 2022. E esse resultado foi reflexo principalmente do desempenho dos serviços de informação e comunicação, que apresentaram um crescimento de 12,2% no comparativo. Um dos fatores que a gente vê, na análise aqui de crescimento dessas áreas foi justamente pelo fato das empresas estarem buscando cada vez mais a questão da virtualização, Também tem aumentado muito nos últimos anos. Então isso veio acontecendo de muitas empresas querendo retomar um pouco o processo um pouco mais rápido. Então aí tem a necessidade também agora recente do pessoal de TI, precisando muito de mão de obra especializada, justamente para poder estar atendendo essas questões, que envolvem muito mudança de processos. Esses processos que antes eram feitos manuais, agora estão sendo feitos de forma digital. Então, justamente, necessita cada vez mais de profissionais e acaba que muitas empresas, gostando disso, estão contratando então profissionais dessas áreas. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as principais atividades responsáveis pelo crescimento dos serviços foram o transporte, com 12,8%, além dos serviços de informação e comunicação, com 10,1%, que tiveram alta significativa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. Goiás bateu recorde de abertura de empresas nos 3 primeiros meses de 2023. São 41.533 novos negócios que abriram as portas no estado. O número é o maior da série histórica da pesquisa Abertura de Pequenos Negócios no Brasil, primeiro trimestre de 2023, divulgada pelo Sebrae. Superou, Wesley, o primeiro trimestre de 2022 com 39.791 postos e, em 2021, 40.916. De 2020, 31.522 e 2019, 28.984. Por segmento, a agropecuária liderou o crescimento com 21,13% em relação ao mesmo período de 2022. Em nível nacional, Goiás ocupa a 8ª posição no número absoluto de abertura de empresas. No cômputo geral, o Brasil registrou a abertura de 1.013.239 novas empresas no primeiro trimestre deste ano. Agora 7h08. Os servidores públicos do governo de Goiás vão receber os salários do mês de maio com reposição da primeira parcela da database. Na quinta-feira, 25, o governador Ronaldo Caiado sancionou as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa beneficiando o funcionalismo público estadual e os professores da rede pública estadual com piso salarial nacional. Estamos repondo o salário dos servidores na ativa e também dos aposentados, explicou o governador. A oposição reclamou e pediu um reajuste real nos salários. A reposição será de 5,93%, dividida em 2 parcelas iguais de 2,92%, uma em maio e a segunda em outubro deste ano. A medida atinge cerca de 80 mil servidores. A adequação dos vencimentos dos professores da rede pública estadual ao novo piso salarial nacional, que é de R$ 4.420,55 centavos, contempla 54 mil servidores da ativa, efetivos e em contrato temporário, aposentados e pensionistas. 7h09. Consultor da federação que representa o setor de serviço e turismo de Goiás destaca o crescimento do segmento na economia do estado. Vamos saber os detalhes com a Sabrina Monteiro. Momento de consolidação após a pandemia. De acordo com o consultor de Economia e Investimento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, o PIB cresceu e apresentou números animadores. Onde a gente vê que o turismo aqui no nosso estado está sendo uma das grandes forças motrizes do nosso crescimento. Até então, nesse primeiro trimestre, nós somos o 3º maior estado em termos de crescimento nessa área e as expectativas elas estão cada vez mais otimistas. Durante a entrevista, o consultor ainda reforçou o avanço do setor de serviço e também do turismo no estado, que possibilitam mais pessoas empregadas.
E o turismo tem sido aí o nosso grande destaque nesse trimestre e é tudo assim um feedback muito positivo, porque as pessoas viajando mais, elas consomem também em outras localidades, favorecem o comércio local, você tem mais geração de empregos e é tudo assim ligado a um feedback muito positivo aqui na economia goiana, colocando Goiás aí, mantendo inclusive Goiás como um destaque na economia nacional. E uma área que integra a movimentação do turismo é a gastronomia, que em Goiás tem o famoso pit dog, quase como um patrimônio histórico, além de outras comidas típicas. Nós saímos daquele estado, que era um estado conhecido somente do agro, e o nosso pit dog, por exemplo, que é a minha área, hoje é patrimônio. Nós saiu uma pesquisa agora, nós estamos considerados o 7º melhor hambúrguer do mundo, você entendeu? Então, assim, lembrando que o hambúrguer não é invenção nossa, nós copiamos lá de fora, né? Então, e a gente vem, nós temos pamonha, nós temos hambúrguer, nós temos boas churrascarias, né? Nós temos empadão em Goiás, nós temos outros, né? Bons doces em Goiás e outras cidades, Nerópolis, Pirinópolis, né? Nós estávamos até vindo de Goiás hoje, então tudo isso tem chamado a atenção também, as pessoas querem conhecer. Nós vamos pleitear o título de Patrimônio Nacional no IFAM. O aumento da renda dos goianos e os investimentos feitos pelo governo de Goiás por meio da Secretaria da Retomada em cursos preparatórios geram ainda mais expectativa no crescimento da economia do estado. O secretário da Retomada, César Moura, falou sobre os programas disponíveis fornecidos gratuitamente à população goiana. A Secretaria da Retomada está entrando pesado na qualificação profissional. Quem está hoje no CAD único, ela recebe R$250 de uma bolsa de qualificação para poder se qualificar. Os cursos são moldados de acordo com as vagas que tem disponíveis no mercado e como o serviço é referência, está crescendo cada vez mais, são destaques nos números do CAGED, então acaba que os cursos acabam bem mais formatados e dando base para esse segmento. E como a alta temporada está chegando, a Secretaria abriu cursos voltados ao turismo. A equipe da Retomada está nos 6 municípios principais do Araguaia, levando qualificação profissional desde um atendente de uma loja, de um pequeno comércio, como até de bares e restaurantes. Então, o que a gente quer é melhorar a percepção do turista quando ele for no Araguaia, ele ser mais bem tratado, eles ter todo um apoio que ele não tem hoje. E esse trabalho a gente vai desde a qualificação da segurança alimentar dentro de bares e restaurantes até o atendimento na ponta com o cliente. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h13. O Fortaleza pressionou, insistiu e foi premiado no fim. Na tarde do último sábado no Castelão, o Leão enfrentou o valente Vasco, que resistiu enquanto pôde, mas sucumbiu nos minutos finais. Com gols de Thiago Galhardo e Romero aos 41 e 48 do segundo tempo, o time cearense voltou a ganhar depois de 4 rodadas no Campeonato Brasileiro e manteve o adversário na zona do rebaixamento. Em crise, os cariocas não vencem as 7 partidas desde a estreia na Série A. Com a vitória, Fortaleza pegou o elevador na classificação e com 13 pontos entrou provisoriamente no G6, zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o Vasco, estacionado com 6 pontos, perdeu a chance de sair do Z4 e segue na 17ª posição. O Vasco, Jota, volta a campo agora só no dia 5 de junho, uma segunda-feira, para o clássico contra o Flamengo às 20 horas no Maracanã. O Fortaleza joga 2 dias antes, no sábado, quando recebe o Bahia às 16 horas no Castelão. Wesley, antes, porém, o Leão tem um compromisso pela Copa do Brasil e encara o Palmeiras na próxima quarta-feira às 19 horas, também no Castelão. O time cearense perdeu o jogo de ida por 3-0 e tentará reverter o resultado. E já que falamos de Palmeiras, tudo igual no duelo entre os últimos campeões do Brasileirão. Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 1-1 na noite deste domingo no Mineirão. A partida da 8ª rodada do Brasileirão teve o Verdão marcando com 6 minutos de jogo, mas o gol de Rony foi invalidado com auxílio do VAR. Pavon deixou o Galo em vantagem no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Dudu deixou tudo igual no placar. O empate interrompeu a sequência de 5 vitórias consecutivas do Atlético no ano. Apesar de se manter em segundo lugar na tabela, o Palmeiras viu o Botafogo abrir vantagem na liderança da competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
Agora 7h15, os ministros da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro, do Meio Ambiente e Mudança no Clima, Marina Silva, e da Saúde, Nízia Trindade, discutiram a realização de ações conjuntas para evitar a disseminação no Brasil da influenza aviária de alta patogenicidade e gripe aviária nesta sexta-feira. Em reunião no Ministério da Saúde, eles falaram sobre a organização dos centros de operação de emergência nas 3 pastas para a realização de medidas de enfrentamento à doença registrada pela primeira vez no país em aves silvestres em maio deste ano. Álvaro destacou que o Brasil é reconhecido pela qualidade do seu sistema de defesa agropecuária e que o trabalho conjunto com outras pastas vai garantir a segurança no enfrentamento à gripe aviária. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, Carlos Goulart, também participou da reunião e reforçou a importância de ações conjuntas para organizar a operação na estratégia de combate à influenza aviária. Agora 7h16, safra 2022-23 projeta produção de soja 23% maior no Brasil. Quem traz a boa notícia é Breno Zonta. A produção de grãos no Brasil promete crescimento significativo sobre a safra anterior, puxada principalmente pela soja. O 8º levantamento de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, publicado em maio, projeta que a produção de grãos no Brasil, na safra 2022-2023, supere em 15,2% a da safra anterior. No caso da soja, com a colheita de mais de 93% da área semeada, esse aumento de produção é ainda mais significativo. Os números são detalhados pelo consultor de inteligência de negócios da BASF, Daniel Holtzhausen. Para a gente fazer uma avaliação geral da safra de soja do Brasil, a gente utiliza principalmente 2 métricas. A primeira é a produção total do país, e os números apontam para uma safra acima de 150 milhões de toneladas, que apresenta um incremento acima de 20% em relação à safra anterior. Outra métrica que é muito importante para a gente avaliar é a produtividade média. Nesse caso, na safra 22-23, a gente vai fechar por volta das 59 sacas por hectare, quase 17% superior em relação à safra anterior. As boas produtividades de soja foram alcançadas em praticamente todas as regiões do Brasil. Prevaleceram as condições climáticas favoráveis, com exceção do Rio Grande do Sul, cujas lavouras foram prejudicadas pela irregularidade das chuvas, provocada pelos efeitos do fenômeno Laninha. É o que explica o biólogo Sérgio Abud, que também é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Nós tivemos falta de chuva em algumas regiões, nós tivemos excesso de chuvas em outras regiões. Nas regiões em que choveu mais, era necessário o produtor fazer uma aplicação a mais de fungicida, para proteger mais, porque em momentos de muita chuva, normalmente nós temos mais doença. Então esse foi um grande desafio. Pelo excesso de chuva, muitas vezes o produtor não conseguiu nem fazer uma aplicação que ele deveria fazer, quanto mais fazer uma aplicação a mais. Como aprendizado para a próxima safra, Sérgio também orienta o produtor a saber o momento adequado para a aplicação dos fungicidas, para combater com eficácia doenças comuns na cultura da soja, como a ferrugem asiática e pragas como as lagartas desfolhadoras. São moléculas de grande importância para garantir a proteção da parte foliar da lavoura. Todos os fotoassimilados são armazenados na folha e depois eles são translocados para o grão para poder dar peso no grão. Então a planta não pode perder folha. O biólogo e pesquisador da Embrapa ainda lembra que algumas doenças da soja têm se adaptado e apresentado resistência às moléculas usadas há mais tempo, e por isso ele recomenda a variação dos princípios ativos e as aplicações preventivas monitoradas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h19 e os jovens aprendizes do Senac estão realizando o projeto Jovens Aprendizes em Ação Mais Amor e Menos Frio. Cujo objetivo é arrecadar roupas de frio, tais como roupas de cama, cobertores, blusas, calças e sapatos. A arrecadação segue até o dia 30 de maio. Os interessados podem entregar as doações no Senac de Mineiros. De acordo com os organizadores, a distribuição será realizada em junho. Além disso, o projeto também tem o objetivo de desenvolver nos jovens a responsabilidade social e o protagonismo juvenil. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h19. Medida do governo deve melhorar preço dos 10 carros mais baratos. O Norberto Notari traz os detalhes nesta reportagem. A redução de tributos para veículos de até R$120 mil pode culminar com a queda no preço final de quase
11%. Os descontos vão impactar principalmente os carros mais baratos. O anúncio foi feito nesta semana pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Entre os modelos que custam até R$85 mil estão Renault Kwid, Fiat Mobi, Hyundai HB20, Citroën C3, entre outros. Alguns desses carros podem passar a custar em torno de R$60 mil. De acordo com o economista Denis Medina, não é só a questão tributária que será levada em consideração. Os preços mais baratos terão redução menor, mas não é só isso. Também tem a questão da eficiência energética, ou seja, os carros que consomem menos combustível, provavelmente os modelos 1.0, terão também benefícios melhores dentro dessa redução. Mas lembrando, o limite é 10,79. E outra é o que ele chamou de densidade industrial, que na verdade é o índice de nacionalização do carro, ou seja, quanto mais peças forem produzidas no mercado interno, dentro do Brasil, maior é a redução. O professor de economia da Universidade Anhembi Morumbi lembra que os impactos efetivos serão sentidos apenas no médio ao longo prazo, já que a proposta ainda passará no Congresso como medida provisória. Denis Medina acredita que isso vai impactar nas vendas. Isso não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para dia 1º de junho, ainda vai ser discutido, ainda tem um prazo. E nesse primeiro momento, como há uma expectativa de que pode haver uma redução nos próximos dias ou meses, sem dúvida vai, num primeiro momento, impactar negativamente. Ninguém vai querer comprar carro zero agora, sabendo que daqui a pouco pode ser que a sua compra custe 10% a menos dos populares, né? Os carros caminhões, os carros acima de 120 mil não serão impactados, então não muda na decisão do consumidor, mas os carros populares provavelmente vão passar um momento aí de venda quase nula até que isso efetivamente seja confirmado. O economista Denis Medina recorda que o carro financiado ainda contará com os juros na prestação e a taxa no Brasil, neste momento, é considerada alta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, 7h27. Voltamos então com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, hoje 29 de maio. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação no Futebol promove audiência pública amanhã, terça-feira, para debater a Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. As investigações começaram no fim do ano passado, depois de denúncia do presidente do Vila Nova, e já resultaram em algumas prisões preventivas. A Operação Penalidade Máxima é o novo marco no combate à manipulação de resultados e é o esquema de apostas no futebol brasileiro, diz o deputado Danilo Forte, autor de 2 requerimentos para a realização de audiência pública. Também apresentaram requerimentos os deputados Ricardo Aires, do Republicano do Tocantins, Márcio Marinho, também do Republicanos da Bahia, Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, Albuquerque, do Republicanos de Roraima e Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul. 7h28. O governo do presidente Lula corre contra o tempo para não deixar a medida provisória que reformulou os ministérios no começo do seu governo perca validade. A MP 1154/23 foi publicada no primeiro dia do novo governo, definiu um total de 37 ministros, sendo 31 ministérios e 6 órgãos com status de ministério. No entanto, se o texto não for votado pela Câmara e pelo Senado até a próxima quinta-feira, 1º de junho, ele perde a validade e a estrutura do governo federal voltará a ser do tamanho que era do governo Jair Bolsonaro, com 23 ministros. Nesta quarta-feira última, o governo já sofreu uma derrota depois que a comissão mista que analisa a reestruturação ministerial de Lula aprovou com alterações o relatório sobre a matéria do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. O texto final aprovado manteve mudanças feitas por Bulhões que causaram críticas internas no governo, como o esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas e a perda do poder do Ministério do Meio Ambiente. O texto agora segue para a votação no plenário da Câmara e, caso não seja concluído no prazo, 17 ministros do governo Lula vão perder as suas pastas. 7h29. Busca Ativa já viabilizou a adoção de mais de 300 crianças e jovens no Brasil. Milena Abreu traz os detalhes. Você já ouviu falar em adoção por busca ativa?
A busca ativa nacional é uma medida relativamente nova adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem como principal objetivo ajudar a conectar crianças e adolescentes fora do perfil mais buscado a pessoas que querem adotar. Aqui no nosso país, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, tem mais de 33 mil pretendentes habilitados e pouco mais de 4.300 crianças aptas à adoção. Apesar de haver praticamente 8 vezes mais pretendentes do que crianças, os abrigos continuam lotados. Isso acontece por diversas razões. A lentidão do processo na justiça para adotar uma criança é um deles. E o outro motivo é o fato de a maioria das pessoas que pretende adotar preferir bebês e crianças menores. Pequenos e jovens brasileiros com mais de 8 anos, ou com irmãos, ou crianças e jovens com deficiências físicas ou mentais, acabam, em sua maioria, sem conseguir um lar. Para tentar encontrar uma família para aqueles que, a princípio, não atendem aos perfis mais preenchidos pelos pretendentes, o CNJ colocou no ar a ferramenta de busca ativa nacional. A plataforma disponibiliza para pretendentes habilitados fotos e vídeos de crianças e adolescentes aptos à adoção que tiveram esgotadas todas as possibilidades de buscas nacionais e internacionais de famílias compatíveis com seu perfil no Sistema Nacional de Adoção. Informações de aproximadamente 770 crianças estão atualmente disponibilizadas nesse sistema. Desde que foi implementada em 2019, 312 crianças já foram adotadas por meio da atuação de projetos de busca ativa. Vale ressaltar que o processo de busca ativa funciona sob regras padronizadas pelo CNJ. De acordo com a norma, por exemplo, as informações de uma criança ou de um adolescente só podem ser divulgadas se eles próprios expressarem sua vontade de participar e se tiverem autorização do juiz ou da juíza responsável pelo caso. A plataforma também só informa os prenomes dos meninos e meninas, e as imagens são acompanhadas de uma marca d'água do CNJ, além do CPF de quem acessou. Tudo por questão de segurança. Da Rádio 2, Milena Abril. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32. Caiado sanciona lei que confere à Trindade título de capital da fé. Juliana Carnevale conta essa notícia. Trindade, na região metropolitana de Goiânia, é oficialmente a capital da fé no estado. O título foi conferido oficialmente com a sanção do governador Ronaldo Caiado da Lei 21.951 de 2023. A matéria é de autoria do deputado estadual Jorge Moraes e foi analisada e aprovada em 2 turnos pela Assembleia Legislativa. A Basílica em Trindade é a única no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno, que tem a maior celebração religiosa da região centro-oeste e a 2ª maior do Brasil. Todos os anos, durante 10 dias, entre os meses de junho e julho, milhões de devotos percorrem a Rodovia dos Romeiros a pé pela GO 060, entre Goiânia e Trindade, em forma de agradecimentos às graças alcançadas. A festa religiosa chegou a ser afetada pela Covid-19, mas retornou seu formato presencial em 2022, quando recebeu 2.900.000 devotos. Para abrigar todos com mais conforto, está em construção um novo santuário em uma área de 62 mil metros quadrados. Para a celebração de missas campais, será construído um altar monumental e o local vai acolher até cerca de 300.000 pessoas. As celebrações em homenagem ao Divino Pai Eterno começaram em 1840, quando um casal de agricultores encontrou um medalhão com a imagem da Santíssima Trindade. O artefato coroava a Virgem Maria às margens de um córrego de água salobra que banha a cidade. O achado acabou reunindo famílias de amigos e vizinhos em torno do terço em louvor ao Divino Pai Eterno. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34 e agora vamos falar do agro. Uma notícia preocupante: o Brasil confirmou gripe em aves silvestres e declarou emergência zoossanitária. A preocupação, claro, é evitar que a doença chegue às granjas pelo país.
Quem vai trazer os detalhes dessa informação é Milena Abreu. Casos confirmados de gripe aviária em aves silvestres levam o governo a declarar emergência zoossanitária. A medida vale por 180 dias. Segundo o Ministério da Agricultura, 8 casos da doença provocada pelo vírus H5N1 foram confirmados até a última segunda-feira, 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. A pasta reforça, no entanto, que não há, até o momento, diagnósticos da doença entre humanos ou em aves que são destinadas para o consumo. A declaração de emergência zoossanitária é feita quando existe o risco de uma doença oriunda de um animal se espalhar rapidamente. Quando formaliza a questão, declarando o estado de emergência, o governo consegue agilizar processos para combater a doença. Na prática, fica livre de algumas burocracias e consegue comprar, por exemplo, equipamentos e medicamentos e deslocar servidores para atender demandas específicas com mais agilidade. Neste momento, a maior preocupação é evitar que a doença chegue nas granjas e nos locais de criação de aves para alimentação. Um eventual surto de gripe aviária pode fazer com que milhares de animais tenham que ser sacrificados. Isso diminui a oferta de carne de frango e de ovos, comprometendo as exportações e o consumo interno e impactando diretamente na economia do país. Da Rádio 2, Milena Abreu. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h36, vamos aos destaques locais deste fim de semana aqui em Nossa Mineiros. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, também na Polícia Civil. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Vamos lá então com o Corpo de Bombeiros. A ocorrência que chamou mais atenção neste fim de semana foi registrado nesta madrugada, onde a equipe foi acionada até a Rua E, lá no bairro Divino Espírito Santo, para atendimento a uma agressão por arma branca. No local, deparou com um casal, um homem no chão, com alguns cortes no corpo e a sua mulher sentada próxima a ele, também com ferimento por arma branca. Segundo testemunhas, o marido foi chamado à frente da sua casa. Quando saiu, foi agredido por um terceiro. A esposa também foi agredida. Daqui a pouquinho nós vamos contar essa história também na área policial. Ambos foram encaminhados à unidade de pronto atendimento. Na área policial também foi registrado essa ocorrência. 7h37. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então com as ocorrências policiais. A gente começa trazendo uma ocorrência de furto. Essa foi registrada aqui em Mineiros, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima relatando que um paciente, estava sendo atendido e se evadiu aí da clínica utilizando materiais hospitalares, e transportando aí também uma cadeira de rodas do estabelecimento. Ele estava internado, internação hospitalar, foi transferido aí para um centro de imagens aqui de Mineiros para a realização aí de um exame, onde após o fato ele não finalizou seu tratamento e o mesmo se encontra em um estado delicado de saúde. A suspeita de infarto agudo do miocárdio, tratamento aí para pneumonia, infecção, aí outras situações que podem complicar. Simplesmente evadiu-se do local após a realização do exame. Também tivemos estelionato. Esse não falta ainda no fim de semana, tá? A vítima, diz que por volta das 9 horas, aí do último dia 25, ela foi surpreendida com uma mensagem de WhatsApp, onde foi solicitado valores para saldar custos processuais. A pessoa que enviou a mensagem se passava aí por sua advogada. Então, como a vítima tem um processo em andamento, enviou os valores em 2 vezes. A primeira foi via Pix, no valor de R$ 1.998,50, e a segunda via TED, aí de R$18 mil. Estes foram feitos, de agências aqui da cidade de Mineiros. E, posteriormente, por volta aí das 10 horas, a mesma pessoa enviava mensagem requerendo mais valores para a quitação de mais custas processuais. Foi onde a vítima desconfiou e procurou o escritório de advocacia, onde descobriu tratar-se de um golpe, aquele que a gente falou. A gente alertou bastante, o pessoal da OAB fez esse trabalho também, pediu que a gente divulgasse também.
fez essa divulgação no sentido, né, de que as pessoas ficassem atentas a esse novo golpe que eles estavam implementando, né, falando em nome de advogados, aí as pessoas se passando por secretárias desses escritórios de advocacia, no sentido de pedir dinheiro, né, para movimentação de custas judiciais, e que obviamente isso era um golpe. Estavam tentando no nome aí de várias pessoas, inclusive, e a gente sempre alerta, né? As pessoas precisam ficar um pouquinho mais atentas. E aquela velha história que a gente sempre diz aqui, nunca vamos nos cansar de falar sobre isso. Antes de mandar o dinheiro, antes que o dinheiro vá, cheque a informação, né? Já que se trata de dinheiro, e muitas das vezes quando utiliza o meio Pix, que você sabe que vai e não tem possibilidade de volta, então cheque, ligue, você tá me pedindo aqui pelo WhatsApp um valor X aí, realmente isso procede, né? Faz essa perguntinha básica, né? Não tem um desconto aí não, se pagar à vista, né? Mas enfim, ligue antes de mandar o dinheiro, porque geralmente é o que a gente percebe em todos os golpes, né? Em todas as formas de golpes que são empregadas aí por esses meliantes, o que a gente observa é que o dinheiro vai, aí depois quando a pessoa pede a segunda remessa de dinheiro, é que a pessoa fala, esse negócio não tá certo. Quer dizer, se pedir só a primeira vez, se esses meliantes aí não fossem tão ávidos por causa de dinheiro e pedisse só uma vez, ninguém desconfiava. É uma coisa incrível, parece que tem um processo de dormência na primeira pancada. E aí quando vai dar a segunda pancada que a pessoa fala, não tá certo. Então, gente, sempre ligue. O advogado ou quem quer que seja, que for pedir dinheiro para você, ele liga, né? Não usa o WhatsApp como um meio de solicitação. Então, se ele não liga, você liga e confirma se efetivamente é para você passar aquele valor, para evitar situações como essa. Bom, nós tivemos aqui também uma situação registrada, uma situação delicada, inclusive, de maus tratos, tá? Onde compareceu a delegacia de polícia, a gestora aí de uma creche, ela juntamente aí com a vice-gestora, informando aí que uma funcionária, né, que trabalhava sozinha durante o período do almoço, ficava com as crianças por cerca de 2 horas, o intervalo ali do almoço, 12 crianças entre 1 e 3 anos de idade, ela ouviu um choro, né, um choro de uma criança, tal. Nesse momento as crianças estavam ali naquele momento de descanso, deitadas nos colchões, né, e ela ouviu por 3 vezes, ela escutou aí uma criança chorando e passou então a observar o que estava acontecendo. Foi até a sala, averigou por desconfiança, resolveu analisar as câmeras de segurança, onde deparou, né, com a funcionária que estava distribuindo mantinhas aí para as crianças se cobrirem e também mamadeiras. No momento percebeu quando esta jogava uma água no rosto aí de uma das crianças, que assusta e começa a chorar, porque ele estava dormindo. Minutos depois, propositalmente, de acordo aí com a denúncia, ela passava do lado e pisou no pé da criança, onde ele chorou novamente. Ela somente ignorou, né? E saiu aí para o lado. Segundo a gestora, ficou muito chocada com o fato. Em seguida, de imediato, né? Como já prevenção, aí ligou para o departamento responsável, onde a coordenadora do projeto, onde passou todas as orientações necessárias para que chegasse até o conhecimento da Secretaria da Educação e o jurídico também da Prefeitura, onde de imediato fizeram um procedimento para distrato contratual aí da servidora, onde desvinculou imediato ela aí da rede de educação, o afastamento imediato aí da creche para evitar contato com as crianças e registrado na delegacia de Polícia Civil para que o caso fosse investigado. Então, a gestora agiu rapidamente até que o caso seja solucionado, eu repito, né, seja investigado aí pela Polícia Civil e seja esclarecido. Ela se encontra afastada aí dos seus afazeres nesta creche, tá? Para garantir a segurança do local e, é claro, garantir também a integridade física das crianças que ali estão. Também tivemos um estelionato, outro estelionato. Desta vez, a vítima compareceu à delegacia de polícia por volta de 21h30. Ela informa que estava jogando aí em uma quadra, quando a sua carteira preta aí de couro, RG, cartões de débito, de banco, cartão de crédito, enfim, diversos cartões, documento, R$70 em dinheiro foram furtadas aí de dentro de sua bolsa. E foi feita uma compra aí no valor de R$30 e 5 compras
no outro cartão, totalizando R$229 em uma panificadora e um lava-jato aqui de Mineiros, utilizando o cartão alheio, então. Ela deixou a bolsa ali enquanto praticava esporte, alguém foi lá e fez aí a subtração desse material. Também tivemos uma lei, né, de drogas, tráfico de drogas. Equipes da CPE, né, através de patrulhamento, sobre um possível tráfico interestadual, juntamente com a Polícia Federal e a PM2, sendo estas transportadas em um caminhão marca Mercedes-Benz, deslocado até a rodovia BR-060, com a finalidade, né, de visualizar e abordar o referido veículo. Durante o patrulhamento tático especial, na BR-364 já, zona rural do município de Mineiros, as equipes visualizaram o caminhão, né? Esse caminhão vinha sentido Jataí. Então foi feita a abordagem, foi feita uma entrevista aí com o condutor do caminhão, que demonstrou, né, um nervosismo e informou a equipe que não estaria transportando aí nenhuma carga no compartimento baú reboque, motivo que gerou maior suspeição aí da equipe. Posteriormente foi feita a consulta dos dados e, ao realizar a busca veicular, foram localizados no interior da boleia do caminhão 14 peças compactadas, aparentemente cocaína, na parte superior do forro, aí do teto. Foi dado voz de prisão, então, ao condutor e conduzido juntamente para a Superintendência de Polícia Federal, lá na cidade de Jataí. Então tinha droga escondida aí em um caminhão, né? Baú, na rodovia BR-364. Também tivemos ainda outra ocorrência, essa daqui. A polícia estava em patrulhamento aí pela cidade, quando deparou com um rapaz conduzindo sua motocicleta, né, com uma rodinha só. Tem duas a moto dele, tem 2 rodas, mas ele gosta de andar só com a de trás para economizar os pneus da frente. Foi feito o acompanhamento, conseguiu abordar, né? Foi feita a abordagem, né, no local, verificou que o veículo, documentação menor de idade, chassi da motocicleta estava raspado, impossível fazer a conferência do mesmo. Ao verificar o motor, constatou que ele é de uma CBX 250 Twister, de São Paulo. Quando estava fazendo a conferência da motocicleta, o rapaz, né, parou outra motocicleta que estava sendo conduzida aí por um outro, falou que era amigo aí dele, né, e ao indagá-lo quantos anos ele tinha, o mesmo disse que tinha 16. Informando ainda que ele é menor de idade e por esse motivo estava incorrendo mesmo aí no ato infracional, tá? Diante do fato, conduziu os 2 menores à delegacia de polícia, entendeu? Menor de idade ainda parou lá pra ver o que estava rolando com o companheiro dele. Um amigo, solidário. Solidário. Não, você não vai junto não, eu também vou. Pronto. E a outra moto junto. Toda bagunçada. Tamo junto, hashtag. Também tivemos outro estelionato, Wesley. Esse daqui conta a vítima que foi até o endereço, né, para atender uma possível ocorrência de estelionato. Onde o rapaz relatou que anunciou nas redes sociais a venda da sua motocicleta. E uma pessoa teria clonado aí o seu anúncio, passando por ele, entrou em contato aí com o outro, ofereceu o veículo. Este então fez uma transferência de R$3.000 aí para uma pessoa ao qual ele não conhece. Quando ele foi pegar a motocicleta, ficou sabendo aí, né, que eles foram vítimas desse estelionato. Durante o atendimento da ocorrência, a pessoa que se identificou aí, que era o comprador, entrou em contato aí com o solicitante por meio do telefone, dizendo que era um otário, pois havia caído num golpe. Ainda ligou para tirar sarro da vítima, né? É o intermediário, né? É o golpe do intermediário. Exatamente. Também tivemos uma falta de habilitação, né? O cidadão que estava dirigindo aí sem a sua CNH, enfim. Uma outra também registrada pela polícia, essa daqui foi o seguinte, ó. A polícia atenderam uma determinação do Copom para ir até uma construção ali no setor Cidade Nova para atender uma situação de conflito entre pai, né, e filho. Ao proceder às qualificações dos envolvidos, checou no sistema, constatou aí que um rapaz tinha um mandado de prisão em aberto. Assim foi feita a condução dele. Também tivemos outra ocorrência. A polícia recebeu, né, uma denúncia de uma perturbação, né, do sossego, no aglomerado de chácaras, ali na região do Ponte do João Avelino, onde estava acontecendo um encontro ali naquela região com vários carros na localidade.
O solicitante informou que tentaram vários contatos aí com a patrulha rural para solicitar presença lá no local, mas não conseguiu. Estava longe aí do contato telefônico, recorrendo por fim à área aí do 46º Batalhão, onde enviou esforços, né? E disponibilizou aí também policiais para ir por lá, né? Para verificar essa situação. Após as tentativas, conseguiu o retorno e foi até este local para averiguar, né? 17 minutos após, obteve uma mensagem de retorno informando que não poderia atender a chamada porque iriam aí para averiguar uma outra situação de disparo de arma de fogo. E posteriormente, né, a polícia, ele registrou, né, que informava que tratava-se de veículos aglomerados aí nessa chácara, e ao chegar no local não constataram nenhum barulho. No entanto, os veículos se encontravam no local. Orientou os presentes acerca da denúncia, né, que a equipe recebeu, tendo os presentes no local dispersados, aliás, né, saíram do local. Com isso, registro aí do presente acontecimento. Ou seja, estava acontecendo ali um encontro de som automotivo lá na região do João Avelino. Teoricamente, uma área rural, mas ali virou um povoado, né? Sim. Virou um povoado. É uma chácara Várias do lado chácaras, da outra. Verdade. Ou seja, tem perturbação do sossego público, sim. Também tivemos ainda uma outra ocorrência, essa de lesão corporal. A polícia foi até a unidade de pronto atendimento para atender uma ocorrência de possível lesão corporal, pois um homem havia dado entrada com um ferimento provocado por uma arma branca. Encontrou-se aí com uma vítima. Este relatou que estava em um baile ali próximo à praça de skate, quando foi atingido por um golpe de faca, desferido por um desconhecido durante uma briga. Ele foi socorrido por terceiros, apresentava uma perfuração do lado esquerdo da barriga, aparentemente, né, sem gravidade. Diante dos fatos, orientou a vítima sobre os procedimentos que devem ser seguidos aí. Então tivemos esta ocorrência registrada lá na Polícia Civil. Aqui ainda também tivemos uma outra ocorrência também na UPA, onde havia entrado aí uma mulher, né, vítima de agressão causada aí pelo seu companheiro. Em conversa com ela, ela informou que por motivo fútil, seu esposo, né, que vive há 4 anos, havia dado um soco e jogado aí uma cadeirinha de criança em sua cabeça, causando uma pequena lesão. Ela foi orientada, né, e não conseguiu localizar aí o indivíduo. Ela foi orientada a procurar a delegacia de polícia posteriormente também. Tivemos também registrado uma outra de lesão corporal, provocada aí por arma branca, aquela que nós registramos ali no Corpo de Bombeiros, 7h52. Essa daqui a polícia foi até a unidade de pronto atendimento, onde a equipe de plantão informou que um rapaz e uma mulher, casal, tinha sido conduzido aí pelo Corpo de Bombeiros até aquela unidade e eles haviam sido vítima de arma branca, uma faca e outros instrumentos e apresentavam lesões corporais. A equipe tentou falar com as vítimas, mas não houve êxito, pois estavam em atendimento. Diante disso, procurou então pelos familiares, onde localizou a mãe aí do rapaz. Ela relatou que o seguinte fato: por volta do meio-dia aí do dia anterior, o filho e a sua nora, né, estava na casa de um amigo fazendo uso de bebida alcoólica. E chegou um outro homem, discutiu aí com a nora, desferiu 2 golpes de faca nela e com isso o filho, né, no caso o marido dela, foi defendê-la e acabou sendo agredido também. As vítimas não tinham possibilidades aí de falar, como eu disse, estava sendo atendida aí pelo médico, né? Foram orientadas a procurar também a delegacia de polícia. Então, o casal foram atingidos aí por golpes de faca registrados ali no bairro Divino Espírito Santo no dia de ontem. 7h54, a gente gira. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, trazendo a voz do cidadão, você participando aqui do nosso programa. Bom dia, né? O pessoal tá dizendo o seguinte, né? Tem um cano estourado ao lado de onde aí? Do a Rocha e o SAI. Manda aí o endereço aí, por gentileza. Eu não consegui IDC, onde é que é IDC aí, por gentileza? Não consegui identificar esse nome aí, tá ok? Muito bom. Agora tem uns que
sim, depois eu leio aqui, tá? O que é adulteração de sinal identificador do veículo. Algumas outras questões aqui, posteriormente a gente lê e repassa aqui para o nosso ouvinte, tá? Vamos lá então com as nossas reclamações aí do dia de hoje. Tem um pitbull, né, solto ali no setor Oswaldo de Souza, continua solto e atacando outros cachorros, né? Os donos não querem prender aí o veículo, o cachorro, aliás. O pessoal pode procurar a delegacia porque ainda pode ser registrado aí, né? Um abandono aí de animal, ou seja, o dono tem que cuidar, né? Não é criar solto aí atacando outros animais, não. O pessoal tá dizendo assim, como fazemos aqui no Santa Maria, Rua Rio Meia Ponte, tem mais de 30 cachorros criados soltos, né? Tem bode criado fechado, terrenos, enfim, há uma situação complicada por aqui, viu? Também tivemos aqui outra reclamação ali no setor aeroporto, na Rua 22. Pessoal, me manda o endereço aqui direitinho. Tá dizendo que tá faltando água durante o dia, né? E final de semana também não teve água. Na Rua 22, setor aeroporto. Manda quadra e lote aí da sua casa para poder agilizar o serviço aí do SAI, tá? Para verificar aí o que possa estar acontecendo nessa realidade aí, tá ok? Morador do condomínio de Chácara 3 Barras, né? Estamos vivendo um verdadeiro inferno dentro das nossas casas. Som insuportável, com músicas, né, pornográficas de vários homens urinando, virando aí para nossa casa, plena luz do dia, né? Então tá aí. Deve ser esse evento lá no condomínio de Chácaras. Tem muitos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, é muito carro, vou dar conta de contar, não, muito carro aqui, né, de som, enfim. O pessoal tá reclamando aí, lá daquela região. E não é só uma reclamação não, viu? Várias que nós recebemos aqui, várias e várias reclamações. Bom dia, Jota, tudo bem? Tô passando para agradecer a você, a prefeitura passou a máquina nas estradas aqui da Macaúba. Ficou bom. Agradecimento aí então à prefeitura por ter atendido a população por lá também. Muito bom. Praça de skate, Jota, pancadaria, tiro, aí de quinta a domingo. Tá uma situação complicada aqui no setor Nova República. Muito bom. O pessoal tá dizendo que tá um mau cheiro na cidade hoje aí. Quando o frio dá uma chegadinha, esse odor, né? Aí desce na cidade e aí pronto, já viu. O pessoal tá reclamando hoje aí. Já não é de hoje, né? Que temos aí esse mau cheiro aí. Muito bom, né? O pessoal tá dizendo, você tá dormindo muito, Peterson. E um abraço aí. O pessoal tá reclamando de som aí nessa região da praça de skate aí, tá? Agora 7h57 aqui na nossa Verde Vale, bom dia. Continua, Jota, baderna aqui no setor aeroporto, fim de semana, ninguém consegue dormir por aqui, madrugada toda. O pessoal tá reclamando mais uma vez, essa daí desde quando eu faço programa de rádio, tem a reclamação ali no setor aeroporto, o pessoal reúne por ali o som, né, no 12, moto sem escapamento, né, carro de som, e aí, né, o pessoal tá pedindo aí uma fiscalização mais ferrenha aí nessa galera aí, né, som automotivo, principalmente à noite, aí de sábado para domingo mesmo ali, próximo à pecuária ali, tinha um sonzão lá que o grave dele era bonito, viu, mas tremia a janela de todo mundo. E as portas. De todo mundo por lá. Agora, essa galera gosta de disparar alarme também, né, quando dá aquele... Gosta de passar no centrão ali, né? Como é que é o grave? Esse é bonito, hein? Esse é bonitão. Então, tem aí a turma que dispara os alarmes. Acha bonito, né? Disparar alarme ali. Fila dupla em frente a escolas aqui diversas. Não é só nessa escola não, diversas, viu? Todo dia cedo e à tarde todas. Aí. Quem manda áudio aí, gente, não tem como eu ouvir agora, tá? Tô no programa aqui, não tem como eu ouvir áudio, viu? Tem que ser digitado aí, beleza? 7h59. Jornal Verde Vale. Segunda-feira, Wesley, carregado de notícias aqui, não dá tempo da gente atender todo mundo, mas amanhã a gente volta atendendo aqui o pessoal que tá reclamando aí. Bom dia pra você. E amanhã, Jota, bom dia, como a gente sabe, né? Amanhã, terça-feira, é dia de aparecer os estélios que aconteceram no final de semana, né? Com certeza. Amanhã, recheado de estélios, mas enfim, né? A gente nunca vai perder aqui a esperança de estar alertando e quem sabe um dia a população vai nos ouvir nesse sentido de, antes de mandar o dinheiro fazer a checagem, ligar para saber se efetivamente aquilo que está sendo pedido pelo WhatsApp, se aquilo é verdade ou não. Mas a gente não vai perder a esperança
e a gente sabe que a gente vai vencer essa batalha. Uma hora a gente vence. Olha, um ótimo dia para você que esteve conosco nessa manhã de segunda-feira. Uma excelente semana para você. Que todos os seus propósitos sejam alcançados nessa semana que hora começa. Amanhã, a partir das 6:30 da manhã, eu e o J. Pereira vamos estar de volta aqui trazendo informações para você. Vocês perceberam que a partir de hoje, Daliana Oliveira está de férias. Então agora é comigo e com o J. Um abraço para você, Wesley. Bom dia. Eu já ia chamá-la, né, para dar o bom dia aqui. A força do hábito aí. 8h em ponto. Bom dia, fiquem todos com Deus. Até amanhã. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.